Olá, bem-vindos ao Cinemarden. No programa de hoje vamos ter a parte 2 das minhas trilogias favoritas. No começo do ano, aqui no canal, eu gravei um programa com as minhas 5 trilogias favoritas. Tivemos muita participação e muitas outras trilogias foram lembradas que não haviam feito parte daquela primeira seleção, mas agora chegou a vez da parte 2, e muitas das que foram lembradas estão aqui neste novo programa. A primeira delas é a conhecida Trilogia das Cores, do cineasta polonês Krzysztof Kieślowski. Ela foi feita no início, na primeira metade da década de 1990, foi uma encomenda que o Kieślowski recebeu. Os filmes foram feitos na França, e ele teve como ideia para desenvolver essa trilogia justamente as 3 cores da bandeira francesa e também as 3 palavras ou os 3 ideais que compõem essa mesma bandeira. Originalmente, os filmes receberam simplesmente os nomes das cores correspondentes: branco, azul e vermelho, ou na ordem de produção, azul, branco e vermelho. Aqui no Brasil, o nome da cor foi associado ao ideal que consta da bandeira também. Então, o primeiro filme, Azul, no Brasil se chamou A Liberdade é Azul. O segundo ficou A Igualdade é Branca e o terceiro ficou A Fraternidade é Vermelha. Os 3 filmes são independentes e interligados ao mesmo tempo. Cada um conta uma história específica, com personagens diferentes, com situações diferentes, que tem relação com o lema que ele desenvolve e com um tratamento de cor que faz uso justamente da cor correspondente. Só que, vendo os 3 filmes juntos, você percebe que algumas coisinhas vão se entrelaçando, algumas situações vão se entrelaçando entre eles, e existe uma personagem que não é nenhuma das atrizes principais, é outra característica desse filme. As 3 protagonistas são do sexo feminino, são 3 mulheres, a Juliette Binoche, a Irene Jacob e a Julie Delpy. E você percebe ao longo dos 3 filmes que uma certa senhora que está mexendo numa lata de lixo, ela termina cruzando com cada uma dessas 3 mulheres. E cada uma delas reage de uma maneira diferente com a situação pela qual essa mulher está passando. É muito interessante de ver também como o diretor trabalhou de maneira bem orgânica, não só o lema da bandeira retratado em cada um dos filmes, como também, como eu já disse, o tratamento com a cor. Essa trilogia das cores é um grande momento do cinema e foi o último grande trabalho desse cineasta que veio a falecer pouco tempo depois de ter concluído o terceiro filme. Outra trilogia minha favorita é a nova trilogia do Batman, dirigida pelo Christopher Nolan, entre 2005 e 2012. O Batman já tinha sido levado ao cinema antes, no finalzinho da década de 1980, tivemos aquele primeiro filme dirigido pelo Tim Burton, que dirigiu também o segundo, depois ele saiu, e os outros 2 que terminaram levando a franquia para o buraco foram dirigidos pelo Joel Schumacher. Depois de um bom tempo, cerca de 10 anos, a Warner resolveu trazer o Batman de novo ao cinema e contratou o então jovem Christopher Nolan, que tinha um currículo ainda muito pequeno na época, mas era um daqueles cineastas promissores que estavam surgindo. Deu uma certa liberdade para ele, que também foi um dos autores do roteiro, e em 2005 ele faz o Batman Begins. 3 anos depois, ele faz Batman, o Cavaleiro das Trevas, e em 2012, fechando a trilogia, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Os 3 filmes são bem coesos, contam um arco completo de desenvolvimento da personagem, tem na figura do Christian Bale um ator fantástico, tanto por representar muito bem o Bruce Wayne que é o Batman, o Bruce Wayne que é aquele playboy irresponsável, e o próprio Cavaleiro das Trevas.
É muito interessante que nos quadrinhos existem assim muitos Batmans. Tem o Batman do Neil Adams, tem o Batman do Jay Aparo, tem o Batman do Frank Miller, mas no cinema nós temos o Batman do Christopher Nolan, que assimilou características de vários desses Batmans e criou o Batman dele. Tem uma pegada extremamente realista, é a primeira vez que o Batman tem um destaque maior do que os vilões, ele está presente, coisa que nos filmes anteriores nunca funcionava direito. O Batman realmente é uma figura um pouco difícil de ser retratada cinematograficamente, porque ele é muito calado, tem a questão da noite e coisas assim que terminam dificultando um pouco o desenvolvimento. Mas o Christopher Nolan soube visualizar muito bem o Cavaleiro das Trevas no cinema. Então a trilogia que ele fez é uma das minhas favoritas também. Assim como a trilogia dos dólares, que o italiano Sergio Leone fez ao longo dos anos 1960. Ele que era fã do faroeste americano, o faroeste americano que naquele período enfrentava um momento de decadência, e ele conseguiu, alimentando-se da linguagem clássica do faroeste americano, recriar o faroeste, dar um novo visual, um novo sabor, um frescor que o western não tinha há bastante tempo. Apesar de ter pejorativamente sido chamado de western spaghetti, em alusão a ser feito na Itália, essa trilogia dos dólares, que começou com Por um Punhado de Dólares, continuou com Por uns Dólares a Mais e foi encerrada com Três Homens em Conflito, o título brasileiro de O Bom, o Mal e o Feio, é o filme que não só deu um fôlego novo a esse gênero clássico do cinema, e revelou mundialmente Clint Eastwood. Então é uma trilogia imperdível para quem gosta de faroeste e mais ainda para quem gosta de bom cinema. Outra trilogia que eu gosto bastante é a trilogia do Indiana Jones. E aí eu me restringo mesmo à trilogia, os 3 primeiros filmes, não incluo o quarto, que tem partes legais, mas no geral é bem irregular. O primeiro saiu em 1981, Os Caçadores da Arca Perdida. 3 anos depois tivemos Indiana Jones e o Templo da Perdição, e outros 5 anos depois, em 1989, Indiana Jones e a Última Cruzada. As histórias em si não se complementam, não é uma trilogia no molde clássico de ser uma história só dividida em 3 partes, mas são 3 aventuras desse herói arqueólogo aventureiro que está no coração de boa parte dos amantes do cinema, uma série que resgata aquele sabor das antigas matinês, daqueles filmes seriados de aventura que eram exibidos antes do filme maior em pequenos capítulos. Toda semana tínhamos mais um pedacinho da história sendo contada. Harrison Ford deu vida como ninguém a esse herói, e a trilogia original do Indiana Jones também faz parte dessa minha lista. E fechando, tem uma outra trilogia, a do Exterminador do Futuro, que já tem 5 filmes hoje, mas eu vou me concentrar mesmo nos 3 primeiros. O primeiro lá de 1984, escrito e dirigido pelo James Cameron, que apresentou esse universo do Exterminador do Futuro. A sua continuação, que conseguiu superar o original em muitos aspectos, lançado em 1991, Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final. E a parte 3, que tem muita gente que torce um pouco o nariz, mas ela tem muito mais qualidades que defeitos, foi dirigida pelo Jonathan Mostow, que conseguiu pegar muito do universo criado pelo James Cameron e inserir neste novo filme, que foi feito um bom tempo depois dos 2 primeiros. No caso, O Exterminador do Futuro 3, A Rebelião das Máquinas. Somando as 3 histórias, elas se completam inteiramente, apesar de não ser uma trilogia, digamos assim, oficial, uma vez que o James Cameron participou ativamente apenas das 2 primeiras partes. Essa terceira é bastante respeitosa em relação ao material original e conseguiu expandir aquela história um pouquinho mais
e funciona muito bem, principalmente porque os dois outros filmes do Exterminador que foram feitos na sequência, o quarto e o quinto, são bem mais fracos. Então, temos aí então mais 5 trilogias que eu gosto bastante. A trilogia das cores, do Krzysztof Kierósky, a trilogia do Batman, dirigida pelo Christopher Nolan, a trilogia inicial do Indiana Jones, do Steven Spielberg, a trilogia dos dólares do Sergio Leone e, finalmente, a trilogia do Exterminador do Futuro, dirigida parte pelo James Cameron, parte pelo Jonathan Mostow. E aí, essas trilogias fazem parte da sua lista de trilogias favoritas? Se lembrar de mais alguma, deixa aqui o seu comentário. E até o próximo Cinemarden.